Diagnóstico por imagem do abdômen agudo obstrutivo mecânico. Gente, um raio-x simples de abdômen agudo, sucesso. O que é um raio-x de abdômen agudo? São 3 incidências. O paciente de pé, com as cúpulas diafragmáticas, para ver se não vai ter pneumo peritônio. O paciente em pé, sem cúpulas, para ver se tem níveis hidroaéreos nas alças. O paciente deitado, ou no caso do paciente que não pode ficar em pé, eu ponho ele em decúbito lateral esquerdo e faço com os raios horizontais. Por quê? O delgado, ele não tem gás dentro, normalmente. Mas se eu estou diante de um processo obstrutivo de delgado, por exemplo, eu vou ter aquele líquido intraluminal fermentando e produzindo gás. E aí o que acontece? Quando o intestino obstruído, com a distribuição de alças dentro do abdômen, tendo tanto gás quanto líquido no seu interior, eu vou ver figuras de níveis líquido branco, aéreo preto. Isso é importantíssimo, porque se esses níveis hidroaéreos, eles estão em diferentes alturas, a obstrução é mecânica. Mas se eles estão na mesma altura, é funcional, como a gente vai ver mais para frente. Então, distinção entre obstrução mecânica e funcional, acabei de falar. Etiologia da obstrução. Então, eu posso ver um cálculo radiopaco no ilho terminal, num paciente com uma história típica de colicistite aguda que complicou por uma fístula vésico-duodenal, né, levando essa pedra a rolar até o ilho e obstruindo. Ou eu posso ver a imagem do volvo de sigmoide, que a gente chama de bico de pato. Então, a alça hiperdistendida e fechada embaixo. Por quê? Lembra? A alça vem com o meso, né? De repente, ela torce 360 graus. O que aconteceu? Quando ela torceu, nada entra, nem nada sai. Então, a gente chama imagem de bico de pássaro. Distensão gasosa de delgado. O delgado, como a gente já comentou aqui, não é para ter gás no seu interior. No raio-x de abdômen normal, a gente observa gás na câmara gástrica e no cólon. Níveis hidroaéreos, como eu comentei já, as diferentes alturas, obstrução mecânica e obstrução funcional, empilhamento de moedas, o que é? O delgado, como a gente sabe, ele tem as válvulas circulares, que são folds ou dobraduras de mucosa, né? Para aumentar a superfície de absorção. Quando a parede se encontra distendida e demasiada, eu vejo como se eu tivesse vários arcos empilhados. Isso é sinal de empilhamento de moedas. A presença da alça fechada, que eu já comentei no volvo com vocês. Presença de ar no reto. Presença de ar no reto exclui que há uma obstrução intestinal? Não. Pode ainda não ter dado tempo deste ar que está jusante da obstrução ser eliminado. Então, a presença de ar de reto não exclui a possibilidade de uma obstrução intestinal, mas também não afasta apenas uma suboclusão intestinal. Nível hidroaerogástrico. Então, se eu tenho uma dificuldade de esvaziamento na transição gastroduodenal, o que acontece? Eu vou encher o tanque do estômago e no raio-x eu vou ver um nível líquido-ar. Trânsito intestinal. O trânsito intestinal, ele está sendo uma proposta para você poder mais rapidamente inferir se esse paciente vai evoluir bem, saindo não cirurgicamente do processo ou mal. E a gente usa gastrografina para fazer esse trânsito intestinal, né? Na sonda nasogástrica, você injeta a gastrografina, espera um determinado período de tempo. Se em mais de 6 horas não tenho contraste que progrediu, eu estou diante de uma obstrução mecânica completa e não suboclusão, nem tampouco o ilho funcional, né? Também que no ilho funcional não vai progredir
porque não está tendo a contração, né? Ou pode até escorrer. Tomografia computadorizada de abdômen, ela me mostra, nos casos em que há necrose da alça, sinais como pneumatose intestinal. Então, eu vejo blebs de ar na parede das alças, que está exacerbada. Isso pode ser visível, inclusive, sem contraste, né? A água, o líquido, ele dá um padrão de unidade Hounsfield mais radioopaca, então fica mais branca, né? E eu vejo aquelas pequenas bolhas na parede da alça, que significa o quê? Que necrosou, né? Passou o ar e ele está se distribuindo. Gás na veia porta, então é quando ganho o meio interno, esse gás que está no intestino, e ele vai, por drenagem venosa, adentrar a veia porta. Gravíssimo. Líquido livre em cavidade peritoneal, né? E edema de mesentério, né? Essa paciente que eu comentei, que eu operei umas 2 semanas atrás, o que fez a indicação cirúrgica, porque ela era idosa, e idoso não apresenta as mesmas características de resposta de exame físico ou laboratorial que o jovem. Ela, por exemplo, história dela, come um peixe e comecei a voltar borra de café. Chegou lá no hospital, foi para a UTI, me chamaram para avaliar, cheguei lá, o abdômen não estava tão distendido, flácido, indolor à palpação, mas um pH de 7,25, uma paciente com uma saturação de oxigênio baixíssima, mesmo com catéter de oxigênio para suplementar a necessidade, né? Porém, em 6 horas, o abdômen dela fermentou, bum, distendeu, e a tomo mostrou que esse delgado que fez uma aderência no útero, um twist, fechou a alça, e o mesentério, na tomografia, mesmo sem, porque nós estamos sem contraste, porque a creatina dela estava 2, ele ficou borrado. Então, o que aconteceu? Fechei a parede venosa, que é de baixa complacência, não tem retorno venoso, rompo capilares, edemacio, não chega a sangue arterial, infarto, gangrena, tiramos 50 centímetros de jejum dela. Então, essa imagem da tomografia foi fundamental, porque eu poderia ter tudo isso aqui, por exemplo, num kinking, numa dobradura de alça, sem ter o twist, sem ter a torção. Ressonância nuclear magnética de abdômen, mas a tomografia ela é mais rápida, né? Mas tem a inconveniência de ser exposto a quase 1000 vezes a radiação. São 1000 chapas que são tiradas no multi-slice, multidetector do seu abdômen, né? E além do contraste, que se você já tiver com uma função renal ruim, ele, por ser um contraste que agride o rim, lesar mais o rim. Mas podemos, se a paciente estiver ressuscitada, vamos dizer assim, a gente aplicou as medidas ou as contramedidas para melhorar o volume, circulação, etc. e tal, a tempo de uma ressonância. Posso utilizar da retossigmoidoscopia se eu suspeito de um volvo de sigmoide, no caso ela vai ser diagnóstica e ao mesmo tempo terapêutica. Por quê? No twist eu vou passar o retossigmoidoscópio flexível e o canal de permeabilidade ou de trabalho deixa o gás sair, com isso a alça desincha, destorce e eu posso ver o padrão da mucosa, né? Se a mucosa já estiver muito sofrida, não tem jeito, ela vai transmigrar, perfurar, então eu tenho de operar. Então, no caso aqui, é uma finalidade diagnóstica terapêutica. Colonoscopia também pode ter essa função de desvolvular um volvo de sigmoide, então pode fazer o diagnóstico, a gente olha pela colonoscopia, então eu vejo a mucosa torcida, né? E trato tentando suavemente ultrapassar o stop, esvaziar aquele gás para ela desvolvular e olhar a mucosa ou o padrão da alça. Então, tratamento de volvo de sigmoide. Hoje, né,
graças a Deus, está tendo a possibilidade, no abdômen agudo obstrutivo por câncer de sigmoide, câncer de reto, a gente não ter que fazer uma cirurgia que se fazia no passado, ter que trabalhar com o abdômen super distendido, fezes, colo não preparado, né? Era uma assim, sujeirada só. Então hoje você pode, pela colonoscopia, colocar um stent autoexpansível. Então esse paciente sai da obstrução, melhora, vamos dizer assim, todos os seus índices vitais. Nós preparamos ele para a cirurgia, fazendo o estadiamento e operamos numa condição melhor. Ou existe a possibilidade, isso aqui é muito restrito, de você fazer a desobstrução por ressecção endoscópica de uma parte do tumor por raio laser, mas muito restrito a centros extremamente desenvolvidos. O que interessa para a gente é entender o tubo da boca ao ânus, que a dobra vai fazer acumular para trás, distende, vomita, se é fecalóide, se não é fecalóide, o padrão de dor, número de horas de atendimento, quanto eu me desidratei, se eu estou entrando num choque hipovolêmico, todas essas coisas. Tratamento do abdômen agudo, obstrutivo mecânico, até a válvula ileocecal. Então, assim, por que eu fiz essa divisão? Eu fiz essa divisão, gente, porque às vezes a abordagem cirúrgica vai ser completamente diferente. A primeira coisa que tem que fazer quando o paciente está com abdômen agudo, obstrutivo, intraluminal, de delgado até a válvula ileocecal, então eu vou primeiro ressuscitar. Eu tenho que aumentar a volemia e reperfundir esse paciente, né? Mesmo reperfundindo, eu vou ter uma chuveirada de radicais ácidos que vai dar um super desequilíbrio no paciente. Então, a gente coloca o ACLS, Advanced Clinical Life Support, que nada mais é do que uma metodologia observada que, se você seguir certos passos, a morbimortalidade do paciente diminui. Então, A quer dizer via aérea. Tem obstrução nasal, tem obstrução oral, tem fratura de traqueia ou obstrução por edema de glote, né? B, circulação, tem pneumotórax, tem derrame pleural. C, circulação, como é que está o estado volêmico desse paciente? Como é que está o ritmo cardíaco? D, Airway Breathing Circulation, Disability, é o exame neurológico do doente. A pior coisa que tem para nós é examinar um paciente em coma. Ele não responde nada para você, né? Então você vai ter que inferir, lançar mão de exames à beira de leito, junto com a sua propedêutica baseada em cima da sua suspeita pela história de alguém que trouxe esse paciente. E exposure, tirar toda a roupa do doente. Tá, tudo bem, você vai lá, ausculta o pulmão, o coração, não tirou, o paciente tem uma grande queimadura por água viva nas costas, onde ele tem um acúmulo de líquidos extracelular gigante, e isso vai estar te diminuindo a volemia e vai prejudicar toda vez que a volemia diminui. Eu fecho de quem é menos interessante e abro quem é mais interessante. No caso, é a circulação intestinal, que se for de um paciente idoso, que já tem, vamos dizer assim, uma claudicação dos SHEDs, ou das divisões dos territórios, da mesentérica superior com mesentérica inferior, da mesentérica inferior com a hipogástrica, eu vou ter uma isquemia que vai me levar a uma obstrução, no caso, funcional do trato digestório. Sonda nasogástrica, né? Se eu estou tendo um abdômen agudo, obstrutivo, alto, de jejum, ou de colo com válvula ileocecal incontinente, se eu coloco a sonda nasogástrica, eu diminuo a pressão da parede, portanto, eu melhoro a circulação e evito aquela cadeia fatal que acontece.
Antibiótico terapias, então eu estou acontecendo uma apendicite aguda, uma diverticulite aguda, isso está caindo na circulação. Eu preciso dar um antibiótico, né, para esse paciente de acordo com o foco que eu estou observando, que tem uma microbiologia própria para provocar aquele tipo de doença, né? Posso colher, se quiser, uma hemocultura e introduzir antibiótico e depois ver o que cresceu. Tratamento endoscópico. Então, assim, a gente falou se o paciente engoliu a dentadura, se a criança engoliu uma moeda grande, tem que passar o endoscópio e retirar aquele fator obstrutivo, né? Esses são os mais importantes. E aí, eu lanço mão de cirurgia nos casos como, por exemplo, há uma obstrução fechada da alça, eu tenho sinais de sofrimento da alça intestinal. Então, eu vou lançar mão de um determinado tipo de abordagem cirúrgica, laparoscópica, se a cavidade abdominal me permitir insuflar sem provocar a síndrome compartimental abdominal, ou laparotômica, né? E aí você vai ver o que está acontecendo e proceder ao tratamento adequado. Tratamento do abdômen agudo obstrutivo mecânico pós-válvula ileocecal. Aqui complica mais porque, assim, o cólon direito não tem problema, ele não tem tanta contaminação quanto o cólon esquerdo, né? Então, nós vamos fazer os mesmos procedimentos, né? Olhando se a válvula ileocecal ela é incontinente, passo uma sonda nasogástrica. Se ela for continente, não adianta, não está voltando nada para o delgado, eu só vou ter um corpo estranho machucando o paciente. Então, eu começo com a ressuscitação, ABCDE, eu vou dar cristalóide, de preferência Ringer lactato, de preferência na temperatura de 36 graus, vou aquecer esse paciente, ponho a sonda nasogástrica nos casos onde eu chego à conclusão que é uma obstrução baixa lá de cólon, mas com uma válvula ileocecal incontinente, porque se for continente eu não ponho, né? Antibiótico terapia, se for uma diverticulite aguda, se é uma apendicite aguda, se é uma distensão tão grande da alça que permite um aumento da permeabilidade, passagem para a cavidade cilômica, entrada na circulação sanguínea, então vou introduzir antibiótico também baseado na microbiologia daquele meio que eu vou estar mexendo. E lanço mão de procedimentos endoscópicos, como a gente falou. Então, se é um volvo, eu consigo, com uma retossigmoidoscopia flexível, desvolvular, e se for a tempo, menos de 6 horas, tudo bem. Pode ser que esse paciente não precise de uma cirurgia, ou pode ser que o tempo decorrido tenha sido tão grande que já há uma necrose, e isso é bem visível na retossigmoidoscopia, ou colonoscopia. E não tem jeito, nós vamos ter que partir para um procedimento cirúrgico de ressecção, né? E aí é aquela história, bom, mas é cólon esquerdo é infectado, o que nós vamos fazer? Um Hartmann, eu tiro aquele segmento e coloco uma colostomia nesse paciente, porque ele não está com o cólon preparado? Ou, no caso da obstrução por tumor, eu ponho um stent que dilata aquele tumor, me permite tirar o paciente da oclusão mecânica intestinal baixa, melhorá-lo e tratá-lo estadiado com uma qualidade orgânica muito melhor para a agressão cirúrgica. E a cirurgia, que aí vai também, depende da região, do tempo de evolução, o estado do paciente, né? Como é que ele está. Se ele está numa franca chuveirada de radicais ácidos, a chance dele fazer uma arritmia pela troca do H+ com potássio na célula miocárdica, fazendo uma FVTV, uma TVFV, uma FVTV, é muito grande, né? Então eu vou procurar dar uma base melhor para esse paciente ter condições de não ser mais um ASA 5.
pré-óbito, vamos dizer assim, né? E a cirurgia, aí então eu vou escolher de acordo com o local, disponibilidade de recursos, destreza do cirurgião. Vamos fazer diversos procedimentos derivativos, como estomias, ou mesmo, por exemplo, eu posso ter uma obstrução de cólon ascendente, mas eu faço uma anastomose de uma alça de ilho no cólon transverso. Eu bypasso a obstrução. Então, o tratamento cirúrgico depende do local da lesão, do tempo de evolução, dos recursos que eu tenho no local onde eu estou, da destreza minha, para poder indicar a cirurgia melhor, que é aquela que eu faço melhor, né? Ou transfiro o paciente. Abdômen agudo obstrutivo funcional. Então, etiofisiopatologia do abdômen agudo obstrutivo funcional, aqui não tem obstrução extrínseca, intrínseca do tubo digestório. O problema aqui a gente falou que o plexo neural e a musculatura, eles têm uma grande interação com as citocinas, com o sistema imunológico, o sistema endócrino. Então, eu fiz uma cirurgia abdominal, laparoscopia, laparotomia, sempre vencendo a integridade do peritônio, as alças vão reagir na tentativa de bloquear aquele processo de lesão e, com isso, eu vou ter um ilho não obstrutivo necessariamente, apenas aquela alça, ela entra em estado de não contração, como é o caso da pancreatite, né? A alça do cólon, ela vai simplesmente parar de contrair, então o gás não é propulsionado para frente, né? Infecções intraperitoneais, de novo, apendicite, diverticulite, essas substâncias que são liberadas e atuam no sistema nervoso entérico, elas vão promover um ilho, uma parada de contração daquele segmento, né? Então, é um abdômen agudo obstrutivo sem obstrução intrínseca da luz ou extrínseca, simplesmente parou. Se parou, o que está para trás acumula. Infecções retroperitoneais, como a gente falou, de pielonefrite, pancreatite, distúrbios metabólicos, isso aqui é muito comum em UTI. Às vezes chamam a gente para avaliar paciente na UTI, paciente grave, entubado, enfim, o abdômen distendeu. Então, aí nós vamos ter que ver que faixa etária, que história é, o que aconteceu, o que foi feito, etc. e tal. Examinamos o paciente, por último, já com uma hipótese diagnóstica na cabeça, a gente vai olhar os exames laboratoriais. Tem lá um potássio de 2. Ninguém vai contrair nenhuma célula muscular com potássio de 2. Um sódio de 120. Então, esse distúrbio hidroeletrolítico ou um distúrbio metabólico pode levar a alça não ter condução elétrica, portanto, nem tem contração na musculatura lisa, portanto, não tem propulsão ou movimentos peristálticos. Sangramento abdominal. A mulher que tem um ciclo regular direitinho, um ciclo menstrual bem reguladinho, é assim, sempre antes do primeiro dia da próxima menstruação, 14 dias antes, ela está ovulando. E se ela se conhece bem, ela pode até sentir a dor da ovulação, que a gente chama de Mittelschmerz, um nome meio cabeludo, né? Mas é a chamada dor do meio. Então, extravasa um pouco de sangue. Sangue na cavidade peritoneal é irritativo, ativa a cadeia inflamatória, o complexo motor ele é alterado, não há condução de impulso elétrico, um ilho para bloquear. Por isso que algumas mulheres, quando estão ovulando, ficam com o abdômen inferior um pouquinho distendido. Tá? Quadro clínico do abdômen agudo obstrutivo funcional. Bem, é praticamente a mesma coisa do mecânico. A dor abdominal, que o paciente vai contar para você, né, que não está tendo a alça que ficou parética ou parada, apesar de não ter nenhuma obstrução intra ou extraluminal, ela é um stop. Então, eu vou ter as contrações, eu tenho uma dor incólica, se é mais alto, é mais rápido, é de maior intensidade, se é mais baixo,
é mais lento em termos de frequência, de menor intensidade a princípio, depois aumenta e entra na acalmia quando a alça é vencida e não contrai mais. Distensão abdominal pelo líquido intraluminal. Saciedade precoce, claro, esse paciente que está com esse quadro de uma obstrução funcional, por exemplo, na ovulação em que ocorreu esse sangramento, essa pequena distensão já é o suficiente para a pessoa entender o seguinte: o tubo digestório, ele tem um volume de conteúdo que tem que ser adaptado ao continente. Mas como parou a alça, está distendido. O que acontece se eu colocar uma garrafa de plástico num congelador e for 6 horas depois tirá-la? Explodiu o plástico, porque quando a água congela, ela dilata e rompe o seu continente, né? O frasco. A mesma coisa, há uma correlação conteúdo-continente também no tubo digestório, né? Então, você recebe impulsos para o centro de saciedade e fome, e você tem uma saciedade precoce. Empachamento, que a gente já comentou, febre nos quadros infecciosos que dão ilho, diverticulite, apendicite, pancreatite, pielonefrite, calafrios como mecanismo de libertação ou perda de calor, náuseas, porque eu, a montante, estou acumulando, distendo o estômago, ele reflexamente põe para fora, que são os vômitos. A inapetência, eu sei que se eu comer, eu aumento a produção de líquidos digestórios e pioro o meu quadro de dor. Fraqueza, quando eu tenho uma grande perda de cloro e radical H+, e outros eletrólitos que vão fazer a contração muscular, eu tenho uma disfunção na minha contração, né? Então, me sinto fraco. Desidratação, redistribuição de volume, então o paciente vai estar desidratado, né? E os sinais de desidratação: mucosa do olho seca, mucosa oral, a língua seca e turgor de pele. Então é aquela pele papirácea, né? Normalmente a gente pega a pele, faz uma prega, ela volta. Quando você está muito desidratado, você faz a pele e fica a pele naquela posição, é o turgor. Taquicardia, então, como a gente viu, débito cardíaco igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se eu não consigo aumentar a pré-carga, eu tenho que aumentar a frequência cardíaca. Dispneia, a gente comentou, está relacionada a muitos fatores, como o aumento do volume intraabdominal, limitando a excursão diafragmática, desvio do pH sanguíneo. Oligúria, porque se eu tenho um sequestro no pré-load, ou no sangue que está no sistema venoso, eu vou ter o quê? Um afterload, que é um débito cardíaco baixo, não tenho pressão arterial média para perfundir esse rim, eu vou entrar em insuficiência renal aguda pré-renal. Lipotímia e desmaio, por ter exaurido já os mecanismos compensatórios de, vamos dizer assim, o segmento cefálico, que é independente do resto do corpo, e eu vou poder ter uma lipotímia e um desmaio, e parada da eliminação de gases e fezes, assim como também, no quadro que eu esqueci de colocar aqui, eu posso ter diarreia no caso de uma apendicite aguda sobre o reto. Então, diarreia, gente, não afasta na dor abdominal apendicite aguda, não. Diagnóstico clínico de abdômen agudo obstrutivo funcional. Então, é basicamente a mesma coisa que o quadro clínico. O paciente vai chegar contando para você uma história, por exemplo, de uma dor lombar, com febre, com calafrios, com uma urina fétida, com disúria, com polaciúria, podendo ter até história familiar ou pessoal de litíase renal. Você no exame físico bate a percussão lombar, um Jordano positivo, e daí em diante ele começou a ter, além daquela dor retroperitoneal, que é um empeso, ele começou por uma
ilho paralítico, adinâmico, ou abdômen agudo obstrutivo funcional, a ter distensão de alça, e aquelas que ainda estão contraindo, tentando vencer a obstrução, não conseguem, então é a cólica, quanto mais alto, mais frequente, o início mais precoce, né? Quanto mais baixo, mais tardio, com uma frequência menor a princípio, que depois aumenta até entrar no silêncio. A plastrão abdominal, nos quadros de processos inflamatórios de vísceras intraabdominais, sigmoide, diverticulite, apendicite, pancreatite, pielonefrite, enfim. Se bem que pielonefrite não dá o plastrão abdominal, a não ser que seja numa criança que você vai fazer a palpação bimanual do rim e você sente que ele está bem distendido. Distensão abdominal, desvio de líquido e gás para dentro do lumen intestinal. Timpanismo, que é o som ao ouvido com a percussão de abdômen, sinal do vasculejo, que pode acontecer também de estar tão cheia a câmara gástrica que eu ponho estetoscópio e movimento o indivíduo, escuta o barulho de ondas batendo na parede, ondas do mar. Os ruídos hidraéreos, que a princípio podem estar aumentados, tentando vencer aquela área sem cinesia, sem movimentação, chegando até ter ruídos metálicos, depois o silêncio com esgotamento da musculatura. Desidratação por desvio de líquidos, desnutrição, se eu tenho um paciente que, por exemplo, ele tem um tumor de pulmão, consumptivo de pulmão, e aconteceu dele ter um quadro inflamatório, por exemplo, de rim, e ele entra num ilho funcional, mas ele já tem uma perda ponderal pela neoplasia torácica. Palidez, uma resposta aqui, que no caso vai estar relacionada não a sangramento, mas com a hipovolemia eu tenho que trocar as áreas que são dispensáveis, entre aspas, pelas áreas vitais. Então eu tiro a circulação da pele, tiro a circulação do aparelho gastrointestinal para tentar manter perfusão cérebro-coração. Taquicardia, aquele mesmo mecanismo, débito cardíaco igual a frequência cardíaca versus volume sistólico. Hipotensão, quando são vencidos todos os mecanismos de adaptação. Hipotermia, porque o paciente extremamente, severamente desidratado, ele não tem condição de manter um centro termorregulador, porque vai ter alteração de toxinas agindo na área do centro termorregulador. Principalmente se ele for um idoso, né, que não tem intensidade de pouso para manter a água e também para manter o seu calor. E criança também. Cianose, como a gente conversou a respeito no caso da má distribuição periférica, né? Então a gente vai avaliar o sinal de perfusão digital, né? E aí com o tempo vocês vão criando para vocês um critério de 1 a 4 cruzes. 4 cruzes você apertou, não preencheu. 3, preencheu um pouquinho. 2, preencheu mais. 4 cruzes, preencheu o total. 3 cruzes menos, 2 menos, 1 menos ainda. Mas isso vai depender da vivência. E a cianose, que é assim, o sangue lentamente percorrendo a periferia, é uma hemoglobina que foi reduzida, então a coloração é totalmente diferente. Contratilidade involuntária, na verdade, contratura involuntária da parede abdominal, é a defesa, é o guarding involuntário por um processo inflamatório infeccioso intraabdominal, levando a um ilho funcional. A própria peritonite, quando o ilho chegou a um determinado volume em que a transmigração pela parede da alça bacteriana é tão grande, contaminando a cavidade celomática, que eu começo a ter os sinais de peritonite, que são dor à distensão do peritônio,
dor, a descompressão brusca, né? Sinal de Giordano positivo, se eu desconfiar de uma pielonefrite, toxemia, que é aquela somatória de aspectos envolvendo os sinais vitais que eu comentei, e o choque, que aí vai poder ser um choque hipovolêmico associado a um choque séptico, né? Diagnóstico laboratorial do abdômen agudo obstrutivo funcional é a mesma coisa. Se eu for para um processo de apendicite, eu vou ter no hemograma um desvio, um aumento dos neutrófilos, com desvio para células jovens, que a gente chama de desvio à esquerda, com presença de granulações tóxicas de neutrófilos, que é a fagocitose, né? A ureia, que vai subir muito mais rápido do que a creatinina, quando eu tenho a insuficiência renal aguda pré-renal. Os eletrólitos, sódio, potássio, formam a polaridade intra-extracelular da membrana para a condução de impulso elétrico. Cálcio para a contração de sarcômeros, de musculatura lisa, estriada, esquelética, estriada cardíaca, assim como cálcio iônico. Magnésio também envolvido nesse processo. E o cloro, se eu tiver com muitos vômitos. Urina tipo 1, com urocultura, eu estou desconfiando aqui de uma pielonefrite, PCR, um indicador produzido pelo fígado de processo inflamatório, infeccioso ou não. Gasometria, a acidose, se eu estiver trabalhando com metabolismo anaeróbico, ou a alcalose pela perda de muito radical H+, nos vômitos. Ácido lático, trabalhando no metabolismo anaeróbico, as enzimas hepáticas, se eu tenho uma baixa volemia, baixa perfusão da artéria hepática, lesão de hepatócito, né? Lesão também pelas artérias que dão um hipofluxo para as vias biliares intra- ou extra-hepáticas, né? Levando a alteração também da gama-GT fosfatase alcalina e bilirrubinas. Por quê? Porque eu tenho lesão hepatocitária e a bilirrubina ela é conjugada a nível do hepatócito. Proteínas totais e frações, porque a albumina é a principal proteína osmótica intravascular que faz com que eu puxe o líquido do terceiro espaço para o intravascular, me dando uma boa volemia. Diagnóstico por imagem do abdômen agudo obstrutivo funcional. Eu vou utilizar o raio-x de abdômen agudo, e aqui eu dei o exemplo da pancreatite. Bom, a gente já comentou que são as 3 incidências, ou aquela deitada no decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, em quem não consegue andar. Então, eu citei o exemplo da pancreatite aguda, dando um ilho de cólon, que dá um sinal de stop do gás no cólon transverso, sinal do cut-off. Tomografia computadorizada de abdômen, que vai me dizer se há processos sépticos como apendicite, pancreatite, assim como ressonância nuclear magnética de abdômen. Tratamento, como sempre, A, B, C, D, E, né? Não adianta eu corrigir a circulação, a volemia, se o paciente não está respirando. O que mata é a ausência de oxigenação, que inverte potássio com hidrogênio na célula miocárdica, né? Que vai me dar uma taquifibrilação ventricular parada. As duas são consideradas parada cardíaca, né? Se há uma válvula iliocecal incontinente, mesmo sendo um segmento de sigmoide, eu passo uma sonda nasogástrica para descomprimir todo aquele volume acumulado a montante. Antibiótico terapia são processos sépticos, então, de acordo com a topografia, eu vou ter uma microbiota específica para a qual já há antibióticos próprios para tratamento. E como eu comentei, posso colher uma hemocultura antes e aplicar o antibiótico logo a seguir. E o tratamento cirúrgico, dependendo da destruição que aconteceu. Se eu estou diante, por exemplo, de uma diverticulite aguda com uma peritonite Rinchey 4,
peritonite estercoral, eu tenho que abrir esse abdômen, lavar, que é a lavagem quem tira as toxinas que permitem, como a membrana celomática abdominal, o peritônio, ele é bem difusível, é por isso que a gente faz a diálise peritoneal, rapidamente as bactérias entram na circulação. Então, lavar é o tratamento, ressecção aquele segmento, e aí eu posso exteriorizar, sepultando o coto do reto, né, e faço uma reconstrução num segundo tempo, o que, numa peritonite desse nível, é a indicação correta, seja por laparotomia ou por laparoscopia. E, finalmente, nós temos um quadro que é uma coisa assim, que até hoje ninguém ainda entendeu muito bem porque acontece, tá? Chama-se pseudo-obstrução intestinal, né? Porque, na verdade, não tem nada obstruindo o cólon, ok? Ou síndrome de Ogilvie, né? É uma condição que cada vez mais tem um reconhecimento, a gente está entendendo cada vez mais, costuma acontecer pós-parto, né? E também em pacientes graves de UTI, né? A etiologia dessa disfunção de contração que leva à distensão do cólon está relacionada a um distúrbio autonômico com uma hiperatividade simpática que inibe a contração da musculatura e uma hipoatividade parasimpática que estimula a contração da musculatura. Os sintomas são similares ao da obstrução intestinal mecânica. O diagnóstico, é claro, que é a suspeição, você suspeita naquele doente grave ou naquele pós-parto cesáreo, você vai suspeitar de uma distensão de cólon vista num raio-x ou um abdômen distendido com timpanismo de síndrome de Ogilvie, né? Então, você vai fazer o diagnóstico por exame radiológico. Você vai ver o cólon distendido, né? Antigamente, o cólon, o seco, quando ele atingia um diâmetro de cerca de 9 centímetros, daí em diante, eu tinha que tomar alguma atitude para que não houvesse a ruptura do seco, que é o ponto mais fraco de todo o cólon, né? Mas hoje em dia a gente tem tratamentos diferentes. Tudo começa no ACLS, ABCDE, correção hidroeletrolítica. Salva, ressuscita esse doente. Não adianta você passar um colonoscópio para esvaziar se você não tem paciente com circulação para o miocárdio. Então, correção hidroeletrolítica. Toque retal a cada 6 horas, porque no toque retal eu dilato o esfíncter e permito que o gás saia. Ou deixo lá uma sonda retal bem locada, que pode ser fixada, inclusive, com um pontinho na pele e na sonda em bailarina, né? Ou, mais sofisticado, uma vez que não há sinal de uma obstrução mecânica, uma colonoscopia para aspirar este ar, descomprimindo assim esse cólon, né? Que, distendido, permite sequestro volêmico, transmigração bacteriana, entrada de micro-organismos na circulação sanguínea, podendo levar a um quadro catastrófico. Bom, foi muito bom estar aqui com vocês, desejo a todos vocês um bom estudo e a questão eu vou adicionar em outro módulo, tá bom? Eu não encontrei nas provas anteriores, no que eu vi, mas vou procurar outras fontes. Até mais, bom estar com vocês.